Se você ficou empolgado com o encontro dos Três Aranhas em Spider-Man No Way Home e quer conhecer um pouco mais do Homem-Aranha, a melhor maneira é ir nos quadrinhos, né? Mas você não sabe como começar porque é quadrinho pra caramba desde 1962? Eu vou resolver o teu problema agora, então fica aí! Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e sim, Spider-Man No Way Home é um sucesso absoluto, sucesso de bilheteria, sucesso de crítica, sucesso de público, tá todo mundo querendo saber tudo sobre o Homem-Aranha, querendo saber mais coisas, querendo ver mais projetos com os Três Aranhas, não só com Tom Holland, mas com Tobey Maguire e com Andrew Garfield. Tem a animação do Aranha no Aranhaverso vindo aí agora em 2022 também, mas tem a principal fonte de informação de Homem-Aranha, que são os quadrinhos, onde tudo começou, onde as principais histórias que são adaptadas para o cinema hoje em dia e para as animações realmente acontecem. Isso desde 1962, o Homem-Aranha foi criado por Stan Lee e Steve Ditko, com histórias sensacionais. Olha, eu posso dizer, viu, eu li praticamente tudo do Homem-Aranha e eu digo, é sensacional, tem muita coisa ali que é muito boa, que consegue ser até melhor que os próprios filmes. E eu já tinha feito um vídeo falando sobre isso, né, dando as dicas aí das melhores HQs para começar a ler o Homem-Aranha, mas agora eu venho com uma versão mais completa com a parte 1, que vão ser só as primeiras edições ali para você realmente começar. E se você gostar realmente desse vídeo, eu venho com a parte 2 e quem sabe a parte 3, porque é muita coisa, mas eu vou trazer mastigado aqui tudo que você precisa ler, tanto para comprar quanto para procurar por scan, porque realmente tem muita coisa, tá? E também tem vários encadernados que eu vou dizer para você aonde você pode comprar, tanto na Amazon, tem um monte de encadernado bacana aí, que tem essas histórias todas juntas. Mas se você tá sem grana, o encadernado tá caro, você pode procurar os scans. Sim, os scans são as HQs que tu pode ler, tanto no computador, né, no notebook, quanto no celular. Tem um site muito legal que é a HQ Dragon, que você pode ler da primeira edição, desde a primeira edição do Homem-Aranha até as edições atuais. Pode ler tudo na sequência, é muito fácil, cara. HQ Dragon, dá uma olhada depois. Mas antes da gente ir para as indicações de leitura do Homem-Aranha, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana para saber absolutamente tudo sobre o nosso Cabeça de Teia e também sobre o MCU, porque vem vídeos novos falando sobre os novos filmes do MCU aí. Mas vamos começar, é óbvio, pela fase clássica, onde o Homem-Aranha foi criado em 1962. Essa fase aí, roteirizada pelo Stan Lee e desenhada pelo Steve Ditko, é uma fase bem bacana porque mostra o começo de tudo. Ele insere os primeiros vilões como o Dr. Octopus, Lagarto e vários outros, inclusive o Duende Verde, e também mostra vários personagens que são famosos até hoje, como a Gwen Stacy, como a Mary Jane, J. Jonah Jameson. Ele começa a trazer e a montar toda a atmosfera do Homem-Aranha, aquele cara que tem dificuldades, aquele cara que vê várias complicações no seu caminho, né? É uma fase bem legal de ler, sim, porque tudo tá começando a ser construído ali. Então, para quem quer ver tudo desde o início, realmente, essa é a melhor parte. Mas os primeiros anos ali, principalmente nos anos 60, pelo Stan Lee, era um pouco, digamos assim, complicado de ler, tá? Não era muito fácil de ler, principalmente a fase dos anos 60, porque o Stan Lee dava uma exagerada na narração, e era uma forma normal de fazer narração de quadrinhos na época. Tinha um balãozinho ali, um quadradinho no início ali que era muito grande, e a narração se estendia, se estendia, se estendia, e era um pouco mais difícil de ler, sabe? É um pouco mais cansativo a leitura para começar a ler exatamente no início, mas se você quer se aventurar e ir do início, é a melhor forma. Só que dessa fase 4 aí, depois que o Stan Lee saiu, tiveram vários outros roteiristas e eles começaram a modificar. E nos anos 70, a linguagem dos quadrinhos já estava muito mais fácil de ler, já estava bem mais tranquilo e já estava bem legal, assim, para começar uma leitura, né? E uma dica é um dos quadrinhos mais marcantes do Homem-Aranha até agora. Isso aconteceu nos anos 70 e é uma das histórias mais marcantes e mais traumáticas do herói, que é a morte da Gwen Stacy. Pra quem não se lembra, a Gwen Stacy, né, todo mundo sabe que ela foi a namorada do Homem-Aranha do Andrew Garfield nas sagas do Espetacular Homem-Aranha, né? Mas nos quadrinhos ela foi a primeira namorada do Peter, sim.
Ela era uma personagem tão popular, mas tão popular e muito querida por todos os leitores, todos os fãs do Homem-Aranha adoravam a Gwen Stacy desde os anos 60 e parte dos anos 70. Então os roteiristas da época tiveram uma ideia: vamos ousar, vamos matar um personagem importante da história. E quem que eles resolveram matar? Sim, a própria Gwen Stacy. Pela primeira vez eles fizeram isso. Mataram uma namorada de um herói, né? Porque os heróis sempre tiveram lá sua namorada, assim como o Super-Homem tinha Lois Lane e por aí vai. Agora tu imagina tu pegar um personagem extremamente popular e nos quadrinhos matar a namorada dele. Foi exatamente isso que eles fizeram. Eles tiveram uma baita coragem e sim, mataram a Gwen Stacy, exatamente como foi no filme, só que de uma forma ainda bem mais traumática e bem mais pesada, que pra quem não sabe, ela foi morta pelo próprio Duende Verde, do Duende Verde original. Ele joga ela da ponte e o Homem-Aranha tenta segurar ela, mas quando segura com a teia, ela acaba quebrando o pescoço. Sim, tenso demais, cara, muito pesado essa HQ, eu recomendo, tá? E todas essas HQs aí, tanto da fase clássica do Stan Lee, quanto essa da morte da Gwen Stacy, estão em Homem-Aranha Antologia número 1. Sim, tu encontra na Amazon, é só pesquisar lá Homem-Aranha Antologia número 1. Tem todas essas histórias clássicas dos anos 60 e várias histórias dos anos 70. É um clássico absoluto. Mas quem quer uma origem mais moderna do Homem-Aranha, não quer passar pelos anos 60, que tinha uma leitura um pouco mais difícil, fica fácil também. Porque no início dos anos 2000, a Marvel resolveu ter uma ideia de criar um universo paralelo dos seus heróis, para trazer o público mais jovem e trazer origens novas para esses personagens, tá? Então surgiu o Homem-Aranha Ultimate, que tem sua origem recontada, é muito mais fácil de ver, mas lembrando que do Homem-Aranha original, a Terra 616, aquele dos quadrinhos até hoje, não é o mesmo, tá? É uma versão alternativa do Homem-Aranha. Ele tinha as histórias mais realistas, tudo tinha um início, meio e fim, tanto que esse Homem-Aranha morreu na saga A Morte do Homem-Aranha. Também é uma boa história, né? Começa a ler o Ultimate lá no início, depois vem a morte do Homem-Aranha, encerrando esse arco sensacional do Homem-Aranha, com histórias bem diferentes das histórias clássicas, tá? Mas essa morte do Peter aí do universo Ultimate, surgiu um outro herói logo depois, que é o Miles Morales, mas isso a gente vai falar depois. Mas voltando para a cronologia principal do Homem-Aranha no mundo 616, no início dos anos 80, o Homem-Aranha acaba ganhando no arco Guerras Secretas o seu uniforme preto, aquele simbionte, aquele uniforme que se transformava, mas até então ele não sabia que era um simbionte. Era uma inteligência alienígena que se apropriava da pessoa e deixava ela mais agressiva, indo no próprio Ed Brock, que era o hater em pessoa do Homem-Aranha. Esse arco é o nascimento de Venom, sim, isso é sensacional, e a partir daí o Homem-Aranha ganha um novo vilão, um dos piores vilões que o Homem-Aranha já teve, antes dessa fase do Venom de anti-herói aí, que a gente já conhece, que eu particularmente não gosto muito. Eu gosto do Venom vilãozão, assim, e esse início, assim, era um Venom muito vilão, muito vilanesco, muito ruim, e ele lembrava muito o Duende Verde do Norman Osborn, era um cara que queria realmente vingança. Então vale muito a pena procurar aí o encadernado, né? Nascimento de Venom. Sim, tem encadernado, você procura aí na Amazon ou em qualquer outra loja, você vai procurar lá na internet, vai ter. E é muito legal essa fase desenhada pelo Todd McFarlane. E para encerrar, uma HQ muito pesada, cara, pesada demais, que também foi mais ou menos nessa fase aí em que o Homem-Aranha já não vestia mais o uniforme preto simbionte, mas usava o uniforme preto de tecido, sim, que é a última caçada de Kraven. O Kraven estava prestes a morrer, então ele resolve caçar o Homem-Aranha e tentar matar ele. E é uma história pesada, mas muito pesada, cara, pesada demais, mas muito boa. Inclusive nessa história o Homem-Aranha acaba sendo enterrado vivo, então vale muito a pena ler esse arco aí, que também tem encadernado em vários lugares, você vai encontrar muito fácil, e eu digo aqui pra você, vale muito a pena ler essa HQ. Mas essas são as primeiras dicas para começar a ler Homem-Aranha. Se você gostou desse vídeo, como eu já tinha dito antes, comenta aqui embaixo. Faça a parte 2, comenta aqui parte 2, alguma coisa do tipo, que aí eu vou fazer a segunda parte, né, com a fase anos 90, Saga dos Clones, fase Michael Straczynski e muita coisa, e depois eu vou fazer também falando sobre a fase mais moderna, a partir de o Homem-Aranha Superior, sim, que tem muito mais coisa, e a fase atual.
Então vai ter mais coisa aí, vai ter mais vídeo se todo mundo gostar e se tiver bastante visualização. Então comenta aqui embaixo. E eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo para você saber absolutamente tudo sobre o nosso amigão da vizinhança. Até mais!